Boa tarde a todos, que nós tenhamos instantes, bastante proveitosos para todos nós, que possamos, como a nossa irmã já fez na prece, agradecer profundamente a esses benfeitores queridos, aos nossos protetores espirituais, que se esforçam para nos trazer a casa espírita em paz, em segurança, nesses dias tão tumultuosos que vivemos. Então, que nós possamos agradecer muito a Deus a bênção desse instante, a bênção dessa hora. A página que acabou de foi lida, a página de Emmanuel, eu acho que já era material suficiente para a gente meditar durante bom tempo, durante esses instantes que aqui estaremos. Mas esse assunto é tratado por Kardec no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele aqui coloca algumas citações do Evangelho e algumas delas advertências do Senhor Jesus para todos nós, que ainda hoje, com muito pesar, muita tristeza para todos nós, cabe em todos os aspectos, em todos os sentidos, porque nós ainda somos complicados, somos pessoas complicadas, se a gente prestar um pouquinho de atenção no que os evangelistas anotaram, no que Jesus nos ensinou, é fácil, é simples, Então a gente lê e aparentemente é muito tranquilo da gente reconhecer um falso profeta, da gente entender que muitas vezes, como Emmanuel fala aí para nós, somos estes, os falsos profetas. Mas a gente ainda tem essas complicações que a gente falou, a gente ainda tem essas dificuldades, a gente ainda anda muito desatento, O vigiai que Jesus ensinou, a gente ainda não vive, Então, nem o orai, Às vezes a gente ainda faz da oração aquela repetição maquinal que não presta nem muito atenção naquilo que a gente fala, ainda é muito pelo hábito, E a gente vê muito no comportamento externo, a gente olha o comportamento do outro, e a gente vê esse falso profeta no outro, a gente vê o outro seguindo falsos profetas. Nada acontece por acaso, mas eu, infelizmente, na hora não atentei para o noticiário, mas quem viu aí vai lembrar, essa semana mesmo, a gente viu, a polícia, vocês me perdoem, gente, eu realmente só, quando fui prestar atenção, já tinha passado, porque me chamou a atenção, Mas a polícia prendendo algumas pessoas de uma determinada seita, uma determinada religião, que estava usando da religião, como a gente ao longo aí dos séculos vem fazendo, para ludibriar as pessoas. E aí a gente fica pensando assim, como num tempo que a gente está vivendo agora, de tanta informação, de tanto conhecimento, as pessoas se deixam levar ainda por esse tipo de coisa, Esse chama atenção, de repente foi um grupo menor, mas que se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que quem aceita esse tipo de condução é porque, na verdade, ainda está esperando um ganho material fácil, Então, a gente vê aí determinadas religiões ainda se preocupando muito com isso, em prometer ainda o bem material, ter a vantagem material. E a gente esquece que o profeta,
né, verdadeiro, o maior profeta que nós temos é o Senhor Jesus, cuja missão foi exatamente de mostrar para a gente o caráter do verdadeiro profeta. Kardec deixa claro isso para a gente aqui no item 3, quando ele fala da missão dos profetas, e ele define para a gente o que seria realmente o profeta. Quando a gente fala, né, no profeta, a gente pensa muito lá nos profetas do Antigo Testamento, né? Aqueles profetas conhecidos. Ou então a gente pensa naquela criatura que tem a possibilidade de prever o futuro, fazer predições, né? E Kardec diz para a gente, aqui no item 3, né, ele dá uma definição maravilhosa do que seria o profeta. Então, ele diz para a gente, né, que profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, por isso a gente disse que Jesus é o grande profeta, porque ele veio realmente fazer isso para a gente, revelar a lei de Deus e nos mostrar a realidade da vida espiritual. Tudo o que Jesus ensinou, se a gente for pegar todos os ensinos de Jesus, por trás está a revelação da vida espiritual, né? Então, essa definição que Kardec dá aqui, né, de profeta, como sendo o enviado de Deus para instruir os homens, né? Aí, falando do outro grande profeta, afeto a todos nós, a gente tem Allan Kardec, né? Cuja missão foi e é, né, exatamente essa: esclarecer a todos nós. Missionário esse que foi, desde lá, né, da época do Cristo, o próprio Cristo disse, né, que viria, não Kardec, mas o Espírito, a verdade, né, para relembrar aquilo que ele estava ensinando. Pois ele sabia que, como nós ainda somos tão voltados para o lado material, para a matéria, ele sabia que nós facilmente iríamos deixar de lado aquilo que ele veio revelar. Então, ele diz que vai enviar, né, mais tarde, o Espírito Consolador, né? E Kardec é o porta-voz, é aquele que traz para a gente a voz dos Espíritos, da falange do Espírito da Verdade, novamente lembrando a todos nós a realidade da vida, né? A realidade no mundo espiritual, a nossa realidade como espírito, porque todos nós dizemos, somos espíritos, mas a gente ainda não vive essa realidade. A gente esquece, né? A gente vive como se a gente fosse apenas homem aqui, né, nesse instante. Então, nesses instantes que nós nos reunimos para relembrar todo esse ensinamento, o ensinamento do Cristo, o ensinamento dos Espíritos, né, a codificação trazida por Kardec, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque cada vez que a gente faz isso, a gente vai, aos pouquinhos, né, colocando isso dentro de nós, né? Então, nós dissemos que Kardec relembra aqui para a gente no início, né, algumas passagens do Evangelho, e a gente, só para rememorar, a gente vai ler para vocês, né? Então, ele traz uma anotação de Lucas, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículo 43 a 45, ele diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má.
visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. É interessante, quando eu leio essa passagem, eu sempre faço uma associação com uma outra que está lá no capítulo 4 do Evangelho, né? É necessário nascer de novo. É, se não me engano, a primeira anotação que tem lá. Aqui nessa anotação, segundo essa tradução, né? Eu acho muito interessante que Jesus diz assim, ó: a árvore que produz bons frutos, que produz maus frutos, não é boa. Presta atenção, ele não diz assim, ó, a árvore que produz maus frutos é má. Ele diz que não é boa. É a mesma coisa? Não é. Por quê? Se a gente fosse pegar o pé da letra e falar da árvore, mas a gente sabe que Jesus não está falando ao pé da letra. Jesus está falando de nós, né? Então, nós não somos maus. Nenhum de nós, em essência, é mau. Por que a gente faz o mal? Porque a gente simplesmente não cumpre a lei. E o mal deriva daí, do não cumprimento da lei. Gente, eu demorei muito a enxergar isso, eu não enxerguei assim, né? Lógico, a gente não... Os ensinamentos do Cristo são para a eternidade, né? E a gente vai aprendendo. Então, se a gente não prestar muita atenção, passa desapercebidos, né? Detalhes que fazem toda uma diferença. E por que eu me lembro da anotação lá do capítulo 4, do Nascer de Novo? Vamos relembrar também, né? Essa anotação é de Mateus. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam: uns afirmam que tu és João, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Kardec para por aqui a citação, né? Porque para esse capítulo, para o estudo que ele se propõe a fazer aqui, que é da reencarnação, esse aqui é o interessante, né? Mas se a gente for pegar lá o Evangelho de Mateus e continuar a leitura, é bem interessante o que acontece logo depois, na sequência, né? Então, aqui, essa passagem se dá quando João Batista é preso, né? E na prisão, ele começa a questionar: será que Jesus seria mesmo o Cristo de Deus? Porque se fosse, ele teria poder para não deixar prender João, né? João, que foi o precursor. E aí ele começa, né, a contestar, a duvidar. E ele pede a seus discípulos que vão lá perguntar a Jesus se ele era realmente o Cristo de Deus.
Daí Jesus ter feito essa pergunta, né, para os discípulos, para saber o que eles achavam, né? Então, de imediato, ele manda, né, que aquele porta-voz de João volte lá à prisão e diga a João, né, olha, os cegos recuperam a visão, os coxos voltam a andar, os leprosos são limpos, né? Vai e diz a ele quem seria capaz de realizar tudo isso. E aí ele propõe essa conversa, né, com os discípulos para saber como é que estava, né, arrumado no coração deles, qual era a ideia que eles tinham do Cristo. E aí Pedro, né, aí eles dizem lá, o povo diz isso aí, está falando que tu é um desses profetas aí. E aí Simão afirma, né, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz para ele, bem-aventurado és, Simão, porque essa ideia que tu trouxe aí não é tua. Nesse instante, estou dizendo assim, né? O que Jesus quis dizer, né, com aquilo. Nesse instante, tu estás sendo emissário, o porta-voz do alto. Não foi a carne, quer dizer, não foi tu, não foi o homem que disse isso, né? E sim o meu Pai, né? Bem-aventurado és. Aí, né, ele fala para Pedro da tarefa dele. A gente diria assim, no nosso linguajar de hoje, ele enche a bola de Pedro, né? Ele coloca Pedro lá, né? E aí o que acontece com Pedro? Pedro vai se sentindo, né? Poxa, ó, sou o cara, né? Sou eu. E ele vai se sentindo. E aí Jesus, mais à frente, começa a falar do Calvário, do que viria depois. Pedro, se sentindo, né? Diz para ele assim, não, Senhor, não deixaremos que isso te aconteça. Né? Afinal de contas, né? Estou aqui, sou o cara, imagina, né, se isso vai acontecer. Vocês sabem o que Jesus disse para ele? Logo depois de ter dito, né? Bem-aventurado és, Simão. É forte, gente. Eu anotei aqui para a gente, ó. Jesus diz assim para ele, aparta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas a dos homens. E aí? Né? Minutos, né? Horas antes, Pedro tinha sido o porta-voz do céu. Instantes depois, o mesmo Pedro é o porta-voz das trevas. Como a gente vai entender isso? Exatamente tomando esta passagem, né, conforme Lucas anotou para a gente, aqui no início do capítulo 21. A árvore que produz maus frutos não é má. Ela foi apenas invigilante, né? Então, essa história de ser, né, um bom profeta não é tão simples assim, como a princípio pode parecer. Por isso que os Espíritos dizem para nós que o profeta verdadeiro, aquele que nos serve de modelo e guia, é Jesus. Porque em todos os ensinamentos do Cristo, em todos os instantes de sua vida, a gente vai encontrar Jesus sendo
o exemplo, o cumpridor da lei do Pai. Temos outros muito bons, né? Tem gente que gosta muito de Jeremias, ele é bastante citado, né? Por Kardec. Tem outros muito bons, mas é sem dúvida o Cristo, o modelo. Kardec teve uma preocupação muito grande com relação a essa questão, e além aqui do Evangelho, né, todo esse capítulo voltado para isso, ele estuda bastante conosco no livro dos Médiuns, né, inclusive é citado aqui, tem algumas citações, né, do livro dos Médiuns para a gente se reportar. Ele fala conosco desde lá do livro que é o Espiritismo, que a gente, muitos de nós, né, não sequer leu, né, conhece, mas é um livro, eu particularmente gosto muito do que é o Espiritismo, é uma síntese, né, bem assim, abrangente, mas de uma forma sucinta da doutrina espírita. Kardec também fala conosco, né, da necessidade que temos de ter cuidado com o que vem do mundo espiritual, né? Com o que nos chega, porque nós nos deixamos enganar com uma facilidade muito grande. E somos enganados também, somos enganadores, né? Da mesma forma, como Emmanuel fala ali na página. Evidentemente, no final do capítulo, ele vai falar para a gente sobre os profetas modernos, os profetas atuais. E ele diz que somos nós, né? Os médiuns. Nós, médiuns, somos os profetas atuais. E que tipo de profeta eu tenho sido? Qual é a minha missão, a minha tarefa? A gente pensa que a missão é para Kardec, é para Chico, né? É para Divaldo. Esses, sim, são os grandes, né, missionários. Mas cada um de nós tem a sua missão, tem a sua tarefa, né? Eu tenho certeza que aqui na casa de Fabiano não acontece determinadas coisas que acontecem em outros lugares, né? Em outras casas. Na nossa casa, né, é muito médio e a gente vê muita complicação, né? E muitas vezes determinados comportamentos que realmente entristecem a gente, né? E aí, como eu disse, né? Como a gente olha do outro, a gente vê o comportamento do outro, a gente acha feio o comportamento do outro. Mas a gente está aprendendo que a gente tem que olhar para aquele comportamento que a gente acha triste, que a gente acha feio, e ver se a gente não faz a mesma coisa, né? Então, Kardec diz que uma grande dificuldade é a gente comprovar a identidade dos espíritos. É difícil, né? Mas é imprescindível que a gente saiba identificar se esse espírito é um bom espírito. E ele dá todas as dicas, ele ensina para a gente como fazer isso, né? Começa por aqui, por essas citações. Começa pelo ensino que Jesus trouxe para a gente. Então, não importa quem seja. Então, nós trouxemos o exemplo de Pedro, e acho que é assim, né, o grande exemplo para todos nós, porque ele é aquele apóstolo, né,
da confiança do Mestre, todos eles eram, mas ele recebeu do Cristo a grande tarefa, né, de ser o condutor, e ele é, né, o condutor da igreja, né, daqueles, ele fala que sobre Pedro edificaria a igreja. Então, ele é essa rocha, né, que é um exemplo para todos nós. Mas a gente vê essa rocha mostrar o quanto nós somos falíveis, porque a gente está vendo o exemplo dele para trazer para a gente, né? Então, se ele foi capaz, né, de ali, ao lado do Cristo, sendo orientado por ele mostrou ali, né, o quanto a gente é vulnerável. Imagina a gente. Imagina a gente. Então, a questão da vigilância tem que ser constante. O tempo inteiro. E aí nós temos, né, não tem como a gente negar, a gente tem aí uma bibliografia vasta, além da codificação, que é a base, né, além dos ensinos que a gente já tem aqui, como a gente já citou, na codificação, a gente tem, né, atualmente, nossa, muita coisa para a gente analisar, né? Um dos livros que, assim, eu acho que todos nós, né, tomamos conhecimento, se alguém não leu ainda, recomendo que leia, mas todos nós tomamos conhecimento do Aconteceu na Casa Espírita, né? E outros, né, O Zelo da Tua Casa, muitos outros livros que vêm orientando a todos nós a respeito da nossa responsabilidade como médium, da nossa responsabilidade como colaborador da Casa Espírita, da nossa responsabilidade enquanto espírita. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Um momento de transição, como os espíritos dizem, né, a todos nós. E precisamos estar atentos, estar alertas, vigilantes. Por quê? Porque os espíritos que ainda não querem o nosso crescimento, o crescimento da humanidade, aonde que eles estão concentrando os seus esforços para atingir as casas espíritas, né? Atingir as casas que estão voltadas para o crescimento moral da criatura, atingir esses núcleos, né? E como é que eles fazem isso? Através da gente, através de todos nós. Então, Kardec fala aqui para a gente, neste capítulo, assim, dá todas as dicas, né, de como a gente vai reconhecer os falsos profetas. E, em reconhecendo os falsos profetas, não acreditar, né, naquilo que eles dizem, mas, sobretudo, como nos diz Emmanuel e Dr. Bezerra, como a gente vai ler aqui na página do livro que a gente trouxe, que é A Coragem da Fé, como nós não sejamos, né, como a gente pode, o que a gente pode fazer para não ser esse falso profeta. Que aí sim a nossa responsabilidade é muito maior, né? Dr. Bezerra, assim, né, como Emmanuel, que é uma mensagem forte, né? O que Emmanuel traz ali para a gente, Dr. Bezerra também, aqui no livro A Coragem da Fé, tem um capítulo que ele fala exatamente sobre os falsos profetas. Mas a gente vai lembrar, né, primeiro a gente pensa assim, né, poxa, Emmanuel
puxou legal a orelha da gente ali, né? Puxou com força. Quando a gente lê a advertência de Dr. Bezerra, a gente também pensa da mesma forma, né? Mas e a advertência de Jesus a Pedro? Será que foi menos, né? Então, por que eles são tão incisivos assim conosco? Porque é necessário que a gente realmente preste atenção. É necessário que a gente fique atento. Então, é preciso ser forte mesmo. E aí, Dr. Bezerra diz assim para a gente, ó: filhos, acautelai-vos contra os falsos profetas, que são de todos os tempos. Na atualidade, muitos deles despontam na seara da própria doutrina, a feição de joio no meio do trigo, cuidando única e tão somente dos interesses que lhes dizem respeito. Não é? Aí a gente fica procurando quem seria, né? Não. Eu faço isso? O que eu estou fazendo aqui na casa espírita? Quando eu venho para cá, qual é o meu propósito? Eu vim aprender, eu aprendi, eu estou aprendendo, e agora? Agora, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou executando a minha tarefa mediúnica, o meu trabalho, seja ele qual for, lá, voluntário? Como é que eu estou agindo? Ele continua: são eles os médios enganadores que trabalham em causa própria, os oradores e articulistas que têm mais brilho na palavra que atitudes corretas, os dirigentes que impõem as suas ideias personalistas ao movimento. Ou seja, não deixou ninguém de fora. Todos nós, não importa a posição que esteja, o cargo que está ocupando. Por quê? A gente que é saudosista, né? Pessoal aí que já viveu um pouquinho mais, que vem da casa, né? Conheceu a casa nascendo, que era meia dúzia de pessoas, né? E que simplesmente a coisa ia funcionando. Aí a gente diz assim: ah, mas era tão melhor, né? Era tão melhor quando era pouquinha gente, quando era só a gente, que não tinha estatuto, que não tinha presidente, que não tinha, né? Simplesmente era assim. Só que a lei é de progresso. As coisas, né, mudam e a gente tem que andar conforme a lei, né? Principalmente, a gente tem que dar o exemplo. Então, tem as regras, tem o estatuto, tem tudo. A casa tem que ser legalizada, né? Precisa ser. Só que, às vezes, a gente esquece de que nós estamos... Aqui não, gente, eu tenho certeza que não, né? Mas, em alguns lugares, a gente vê isso acontecer. As disputas pelos cargos. Gente, olha só, eu acho que eu já falei aqui, que eu sempre falo, né? Eu venho fazer o estudo aqui, eu não sou palestrante, né? Eu sou conversante, a gente conversa, a gente troca ideia. Por quê? Porque, na verdade, a gente quer fugir da responsabilidade, né? Porque a gente sabe que fala aquilo que a gente não faz. Mas é importante falar, porque aí, olha, de tanto falar, né, sou a primeira a ouvir e tenho que agir conforme falo, não é? Mas a gente sabe que não é assim. E muitas vezes é a gente que mais precisa, né? Então, eu fujo disso aqui. Se eu puder, eu fujo. Mas, ao mesmo tempo que fujo, a consciência cobra, né? Por quê? Porque durante muito tempo eu fiquei aí, nessa posição, e essa posição é tão boa, tão confortável, né? Da gente ficar só recebendo aquilo que o outro traz para a gente, que o outro estudou, a gente ficar malhando. Poxa vida,
Podia ter falado de outra forma, não falou do tema, não falou assado, falou errado. Isso tudo que a gente faz, não é? Por que a gente ainda é assim? Então, a consciência cobra. Não, eu sei da dificuldade que é para quem prepara, né? Porque precisa do estudo, né? Precisa de alguém para vir. Então, eu vou lá, uma vezinha ou outra, né? Então, vamos lá fazer. Mas, gente, a gente fala e depois a gente sai daqui com a maior cara de pau, né? Não pode. Você vai fazendo a primeira, a segunda, mas, né, à medida que a gente vai estudando, não, olha só, o mundo está assim porque eu ainda sou assim. A casa espírita, às vezes, né, é complicada porque quem está lá sou eu. Né? Então, o doutor Bezerra fala aqui para todos nós o que é que a gente está fazendo do patrimônio, do benefício que nós recebemos. A doutrina espírita e a casa espírita. A gente chega aqui e a gente agradece, né? Do fundo do coração, a gente agradece mesmo, que a gente ama. Pode ter, é igualzinho a família, não é? A gente fala, não quer que ninguém fale, né? Mas a gente precisa, né? Se a gente quer melhorar a nossa família, a gente vai ter que se melhorar. Eu vou ter que olhar com outros olhos. Na casa espírita, a mesma coisa. Então, muitas vezes, a gente se entristece, né? De ver, eu não sei se aqui como é que a coisa funciona, né? Mas lá na casa a gente tem as assembleias, né? As reuniões de diretoria e as eleições, né? Gente, olha, a primeira que eu participei, deu vontade de falar assim, vou embora, né? Estou no lugar errado. Eu não sou muito de ir à reunião de condomínio, não, né? Não sou muito, não. Eu não vou, não tenho... A gente fala que não tem tempo, não tem paciência, mas, enfim, eu não vou, né? Mas a gente sabe o que acontece lá na reunião do condomínio. A gente fica sabendo de alguma coisa, né? E aí, quando eu fui a primeira vez a uma dessas reuniões na Casa Espírita, eu fiquei imaginando a reunião do condomínio, né? E aí eu falei, Jesus, né? A gente tem que ir, quando for a nossa reunião de condomínio, a gente tem que levar o nosso comportamento espírita para a reunião do condomínio. Mas na reunião da Casa Espírita, eu vi o comportamento da reunião do condomínio, né? E aí eu fico imaginando como os espíritos, porque para fazer essas reuniões a gente faz a prece, a gente lê o Evangelho, a gente pede a proteção dos espíritos e eles ali estão, né? Aqui não, com certeza, né? Mas eu fico imaginando Clarencio lá na reunião do Centro Espírita Irmão Clarencio, né? Será que ele fica feliz, né? Satisfeito de ver a nossa postura na reunião na Casa Espírita, na reunião administrativa? Então, imagina ele na reunião do meu condomínio, né? Como é que eu, né, vou me portar lá? Eu peço a proteção deles, né, em todos os instantes. E aí eu saio e vou para a fila lá, seja lá qual fila for que eu precise ir, né? Acho que o que fica mais irritante é quando a gente vai pagar as contas, né? Tem que pagar a conta, ainda tem que ficar lá na fila. Será que o meu comportamento condiz com o que eles esperam da gente? É o que Emmanuel fala para a gente ali na página.
Todas as vezes que a gente tem um comportamento que não condiz com a nossa posição de espírita, a gente está sendo falso profeta, né? E aí eu estou trazendo a palavra de Dr. Bezerra, a gente só está conversando sobre, né? Não sou eu que está dizendo. Então ele continua: sabereis identificá-los pela sua falta de bom senso e pelo amor que tem mais a si do que a causa, desculpa, né? Mas a gente pode dizer para casa também, né? A causa e a casa. Então, toda casa espírita séria tem norma, tem regra, né? Todos nós, com certeza, né? Cada uma tem lá a sua característica, mas todos nós não vamos, nenhum de nós, né, vai exercer a mediunidade sem passar por uma preparação, por um estudo, por um treinamento, né? Mais longo ou mais curto, mas todos nós vamos passar por isso. Quando a gente se predispõe a fazer parte do grupo mediúnico de uma casa espírita, a gente de antemão conhece as normas, né? As regras que aquela casa tem, né? E aí a gente se submete a elas, né? Porque a casa já existe. A gente chegou, ela já existia. As normas são essas. Mas aí eu faço curso, eu recebo lá, né, a permissão para trabalhar mediunicamente, tem toda uma orientação para o passe, ou seja lá como for o trabalho. Ah, mas eu não concordo. Eu acho que esse passe assim não devia ser. Porque eu vi numa outra casa que o pessoal faz, né, assim, o pessoal faz isso, nada contra, né? Mas não foi a orientação da casa. Eu aprendi desta forma, é para fazer dessa forma. Por que eu tenho que inventar? E aí eu digo que é, né, o guia, porque o guia que trabalha assim. Mas a orientação da casa é que eu dê o passe magnético, não incorporado, né? Não sei se aqui é assim, né? Mas digamos que seja incorporado, aí é a orientação da casa. Eu tenho uma mediunidade fabulosa. Eu tenho a psicografia de versos, né? Eu sou um excelente versejador. Quem conhece um pouquinho da obra de Dona Ivone disse que é uma das mais difíceis, né? Mediunidade, de verso, né? Eu tenho. Aí eu chego aqui, né, na casa de Fabiano, ou qualquer outra casa, e eu quero trabalhar com essa psicografia. Só que aqui a psicografia, gente, eu estou falando por exemplo, eu não sei, né? Eu não conheço as características. Mas vamos supor, né? Eu quero trabalhar dessa forma, mas a psicografia aqui na casa é receitista, né? É consoladora. Ah, mas eu sou versejador, né? Tudo bem, então você vai trabalhar numa outra casa que... Não, mas olha só, é o guia, né? É o espírito que está trazendo. Poxa, que incompreensão. A incompreensão é do espírito, mas do espírito encarnado. Né? Há algum tempo, na nossa casa, a gente numa aula, né? O livro que eu falei, que a gente pouco conhece, o que é o Espiritismo, a gente estuda, né? Tem um curso do que é o Espiritismo. Normalmente, quem está fazendo o que é o Espiritismo
são pessoas que estão há pouco tempo, né, na doutrina, que está chegando e tal. E aí, no final de uma dessas reuniões, uma pessoa nos procurou, né? Eu achei bem legal, porque ela não expôs assim para todo mundo, né? Ela veio individualmente e falou assim: olha só, Selma, essa semana, depois que eu tomei o passe, o médico falou baixinho assim no meu ouvido, para eu fazer um banho com rosa branca, eu nem me lembro mais, mas assim, uma coisa assim, né? Nada demais, não, né? Aí, mas aquilo gela lá a espinha, né? Aí ela falou assim: você quer saber quem foi? Eu falei: não quero não, né? Não quero saber quem foi. Mas você vai me fazer um favor. Você conhece a fulano, né? Ele é que é responsável pelo treinamento dos médios, ele é responsável pela orientação mediúnica. Você vai procurar o fulano e vai falar com ele isso. E aí, para ele, você vai dizer quem é o médium, né? Por quê? Porque não é a orientação da casa. E olha a nossa responsabilidade, gente. Parece bobagem? Não é bobagem, não. Não é bobagem. Ah, mas não pode tomar o banho. Gente, não é a orientação da casa, né? E se eu começo a fazer dessa forma, eu estou desestruturando todo um trabalho, né? Foi por mal? Não, sei lá, né? Mas por bem, né? Vocês estão vendo como a gente é complicadinho? E como não é fácil? Como a gente tem que estar vigilante? Se eu não aceito a orientação, eu vou trabalhar num lugar que seja da minha forma, do jeito que eu aceite. É duro, né? Mas eu acho que a gente precisa ouvir, né? Se eu não estou satisfeito, eu que abro a minha casa, né? Já que não tem uma outra. Porque eu quero fazer do meu jeito. Então, não é do meu jeito. É do jeito do Cristo. Ah, mas o Cristo proibiria? Por isso que eu estou falando, né? A gente é complicadinho. E a gente, para justificar as nossas falhas, a gente vai pegar o outro, justificar com o outro. Então, é importantíssimo que a gente o tempo inteiro esteja estudando, esteja se analisando, né? Como é que eu faço? Como é que está o meu sentimento? Porque todas as vezes que alguém vem falar comigo: olha, fulano, você está levantando muito a mão, ou abaixando muito a mão, ou encostando muito. Como é que eu sinto? Ah, está querendo me ensinar? Essa história do que chegou agora, então, né? Eu sou médio há 30 anos, agora chegou ontem e já está querendo me ensinar. Ué, por que não pode, gente? Né? A gente vai colocando os ranços da gente. Não, vou parar e vou prestar atenção. De repente, o que chegou ontem prestou mais atenção do que eu. Eu estou há 30 anos, mas quantas vezes eu fiz uma reciclagem? Quantas vezes eu reli o livro dos médiuns? Porque a gente acha que leu uma vez e já conhece, né? Gente, olha, não pensem que que a gente já disse antes, né? A gente fala porque a gente precisa ouvir. E para a gente é só até as 5, né? 5 horas. Então a gente vai acelerar aqui um pouquinho. Depois vocês leiam porque vale a pena, né? Dr. Bezerra continua: os falsos profetas nunca são capazes de sacrificar-se pelo ideal e, por esse motivo, acabam sempre revelando os seus mais escusos propósitos na militância doutrinária. Será que eu me sacrifico? Olha, gente, falando por mim, a gente não faz muito sacrifício, não. Quem se sacrificou foi Kardec. Quem se sacrificou foi Chico Xavier. Quem se sacrifica é Divaldo.
Quem se sacrifica, porque em toda casa tem, né? Eu sei de algumas pessoas lá na nossa casa que se sacrificam, que você chega lá de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, dia santo, feriado, a casa não está fechada, a casa está aberta, a casa está limpa, tem, né? Está preparado. Tem alguns que são, né? Mas e eu? Eu chego em cima da hora, eu chego, tem que estar tudo pronto, todo mundo me esperando, eu chego para reclamar, para botar defeito, né? Quantos a gente vê que, né, entra no banheiro, vê lá o chão molhado, vai lá, dá um jeito de procurar secar, de arrumar, de ver direitinho. A maioria de nós, o que faz? Nem parece uma casa espírita. Ô, gente mal educada, será que não tem banheiro em casa, não? Aqui não, né? Mas lá é assim. Será que não usa o banheiro em casa? Né? Então, são nas menores coisas, nas coisas pequeninas, né? Como é que está a minha relação com a minha casa espírita? A minha relação com a doutrina espírita? Falam de caridade, mas não logram despojamento para praticá-la. Enaltecem a excelência do perdão, mas se melindram com extrema facilidade. Refere-se à importância do serviço, mas não tomam eles mesmo a iniciativa de servir. Acho que tem a ver com o que a gente falou, né? E essa coisa do melindre, então... Falta-lhes uma empatia espiritual mais profunda com a fé e, consequentemente, não comunicam sinceridade aos homens de discernimento. Filhos, não enveredeis pelos caminhos sinuosos da exploração do sentimento alheio. Jesus, né? Isso aqui é forte. Como é que a gente vai fazer isso? Né? A maioria das nossas casas tem um atendimento fraterno. E muitas vezes a gente atende o outro que chega, atende bem, a gente atende com carinho. Mas e o atendimento fraterno nosso, entre nós? Né? Uns com os outros. Como é que está? A gente acha que o outro, né? Não pode ter problema, não pode ficar triste, não pode ter depressão. Imagina, como é que vai ter depressão? Ué, por que não vai ter depressão? Em que é diferente? Muitas vezes um companheiro chega, né, com um problema e vem, nossa, desabafar com a gente já fala do nosso problema que é maior, né, do que o outro. A gente não está com paciência, né, para ouvir. Aos falsos profetas, encarnados ou desencarnados, estarão reservadas as mais duras penas pelos equívocos cometidos contra o Espírito Santo, ou seja, por inocularem o veneno da desconfiança nas mentes invigilantes, que por longo tempo haverão de se mostrar refratárias à luz da verdade. Sede autênticos na fé e não comercializeis com os dons da mediunidade. Daria outro estudo, né? Sede autênticos na fé e não comercializeis com os dons da mediunidade. Comercializar os dons da mediunidade não é apenas cobrar por ela, né? Existe 1000 formas da gente comercializar o dom mediúnico. Não tem, a gente não vai ter mais tempo para comentar. Ele termina assim: Jesus não poupou os vendilhões do templo. Quando tinha que chamar a atenção, ele chamava, né? Ele corrigia, como chamou a atenção de Pedro. A lei divina agirá com rigor contra os que distorcerem a sua interpretação, junto àqueles que ainda não aprenderam a pensar com a necessária independência intelectual. Então, meus irmãos, a gente tem que ter o cuidado, né, com os falsos profetas, sim. A gente tem que ter discernimento, tem que analisar as mensagens que nos chegam, mas, sobretudo,
né, o nosso cuidado maior deve ser em não sermos nós os falsos profetas, né? Então, não é fácil, como a gente viu ali na advertência de Emanuel, mas é possível se a gente realmente se predispor a olhar para dentro de nós, né? E ver o que realmente a gente tem feito de sacrifício. Não digo nem sacrifício, que eu acho que é uma palavra tão forte, né? Mas o esforço que a gente está fazendo para fazer o melhor em prol da casa espírita, em prol da doutrina espírita. Então, a gente tem o amparo, tem o apoio, principalmente do nosso benfeitor espiritual, é esse que está coladinho ali, né, que se responsabilizou com o Pai de nos tutelar nessa existência e que muitas vezes a gente esquece dele. Então, vamos pedir o amparo a esse anjo guardião para que a gente tenha força, né? E aí sim, muita força, porque lutar contra nós mesmos não é fácil, né? Então, a gente sabe que essa é a luta mais árdua, mais difícil. Então, que Fabiano abençoe a todos nós, que os amigos benfeitores, né, possam, nesses dias de folia, nesses dias complicados, aí proteger a todos nós, os nossos entes queridos, a nossa cidade, a tantos, né? Tantos de nós que ainda precisam muito desse amparo. Que Jesus abençoe a todos nós.